Olá pessoal, hoje a gente está aqui para conversar sobre um livro que já vem sendo remoído há alguns vídeos, porque para quem não acompanha, eu já tenho falado sobre eles nos 2 últimos meses, porque essa foi uma leitura assim bastante arrastada. E esse com certeza foi o livro mais aleatório do ano passado e que não tem relação direta com nenhum dos assuntos que são tratados por aqui, porque a gente conversa muito mais sobre literatura, teologia e educação. E eu cheguei a esse livro, Uma História da Ópera, que é o livro que nós vamos resenhar hoje, por meio de uma indicação. E quando eu recebi essa indicação em um vídeo aqui no YouTube, eu parei para pensar sobre a minha ignorância acerca desse tema e o quanto que seria interessante conhecer um pouco mais sobre a história da ópera. Então, foi por isso que eu comprei esse livro, apesar de conhecer zero sobre teoria musical, sobre história da ópera e conhecer também muito pouco sobre a história do teatro, porque aqui a gente tem um tipo de arte que em vários momentos vai ser citado como uma arte completa. Ela tem a parte do teatro e ela tem uma parte voltada à música, então é uma arte meio completa. Por causa disso, desse meu desconhecimento, eu acabei patinando por muito tempo nessa leitura e estou aqui para conversar sobre os pontos que me chamaram a atenção. Então, em primeiro lugar, minha experiência de leitura. Esse é um livro que, apesar de parecer, digamos que uma introdução ao tema, ele não é um livro tão fácil de ler para quem não sabe nada. E eu estou falando na perspectiva de uma pessoa que conhecia zero sobre música, sobre canto e sobre teatro, muito pouco. Não vou dizer zero, mas muito pouco. Então, para quem não conhece muito de história da ópera no geral, essa vai ser uma leitura que, apesar de, pelo que eu conheço do mercado literário, ser a leitura que todo mundo considera a definitiva para conhecer essa forma de arte, ainda assim, se você não tem um grande conhecimento do assunto, ou pelo menos se você não sabe o básico de música, pelo menos, você vai patinar em alguns momentos. Então é uma leitura grande e densa. Para mim foi uma leitura difícil, principalmente porque o meu interesse aqui não era conhecer óperas. Eu sabia que eu ia chegar a um momento em que eu ia conhecer um pouco das óperas e um pouco dos autores, né, dos escritores de ópera e daqueles que foram muito importantes na cena da ópera, né, como atores mesmo. Mas eu sinceramente não imaginava que isso ia tomar uma parte tão grandiosa de um livro, porque ele é um livro grande, grosso e uma grande parte não foi destinada à história da ópera em si. Na verdade, do meio pro final, a gente tem uma mistura de história da ópera com análises de ópera. Esse livro também é um pouco difícil porque ele não segue, muitas vezes, uma linha cronológica. Quando a gente para pensar em uma história a gente pensa, tá, vai falar do começo, meio e fim. Aqui não é isso que acontece. Em muitos momentos, alguns capítulos vão tratar de um tema que está lá no início da ópera, sendo que a gente está no final do livro. Então, não segue uma ordem cronológica, isso também prejudica bastante a leitura e a gente entender, situar onde que aquela inovação na ópera se situa, né, no tempo em que a ópera existe. Mas, para além de tudo isso, para mim, a primeira metade do livro é irretocável. Realmente, a leitura flui bastante e ele trata especificamente da história da ópera. Então, como a ópera surgiu, quais eram as características dessa forma de arte, como ela foi crescendo, se desenvolvendo, quais foram as inovações, quais foram os problemas que a ópera enfrentou para entrar em alguns contextos, para entrar em alguns países específicos e como que ela estava ligada a conceitos novos, como o conceito de nação. Então, esse início do livro, essa primeira metade do livro é muito interessante. Mas a gente realmente tem um livro confuso. Quem tiver interesse em história da ópera, talvez você tenha um interesse que possa até ser sanado somente por esse vídeo. Mas se você tem um interesse mais profundo, você já tem que entrar sabendo que, se você conhece pouco sobre ópera, a coisa vai ficar um pouco mais difícil da metade pro final. Mas é muito interessante como eu entrei nessa leitura conhecendo nada de ópera, e eu fui fazendo essa leitura concomitantemente com outros livros dos mais variados. E a ópera foi aparecendo nesses outros livros. Então eu já dei o exemplo no último vídeo aqui do canal das memórias do Nelson Rodrigues, Memórias da Menina Sem Estrelas.
em que o Nelson Rodrigues menciona a La Traviata, que é uma obra muito clássica e muito famosa da ópera. E eu jamais saberia o que era isso, a não ser que eu parasse para pesquisar, mas eu consegui assimilar muito da referência que ele tentou fazer, né, por meio da minha leitura do Uma História da Ópera. Então, em vários momentos começou a aparecer para mim. E eu fiquei pensando que talvez sempre houve esse tipo de referência, só que é uma arte que, apesar de ser tão influente, ter sido tão influente na história, ter sido tão influente na vida de outros escritores, ao mesmo tempo é uma forma de arte que está muito distante da gente. Então a gente aqui no Brasil, a gente não viveu quase nada daquilo que se pensava como ópera, né? Apesar de nós já existirmos como nação, quando a ópera chegou no seu auge, ela era muito europeia, né? Até a própria estrutura dos lugares em que as histórias operísticas eram tratadas eram ambientes que não existiam no nosso país, tirando uma ou outra coisa no Rio de Janeiro, em Salvador, quem sabe, mas a gente não tinha nem estrutura física para comportar a ópera, essa forma de arte. Feita todas essas ressalvas, agora eu vou partir para aquilo que me chamou a atenção da história da ópera, aquilo que eu aprendi com esse livro e realmente eu acho que adicionou muito na minha bagagem cultural, de entender muitas referências e muitas coisas da história mesmo, da Europa e da história das artes ali no século, principalmente no século XVIII, século XIX, em que a ópera foi tão importante. Vamos lá, o que é ópera, né? Qual é o conceito de ópera que os autores apresentam aqui? Ópera é uma peça em que há completamente ou parcialmente o canto. Ou seja, é uma peça em que a história se desenrola por meio de falas mais canto ou por meio somente do canto. Só que essa é uma definição que eles já colocam como sendo uma definição um pouco defasada, porque sempre existiu na peça, no teatro, desde que o teatro existe, sempre existiram teatros cantados, peças cantadas. Então a ópera, ela se destaca dessas outras peças que sempre existiram cantadas. E como ela se destaca? Ela se destaca por uma divergência, por uma disputa muito grande entre o foco no texto escrito, então entre o foco na história, no enredo escrito, e o foco na música e o foco no canto. Então, esse é um problema que a ópera sempre vai enfrentar. Ao longo de todos os anos em que a ópera existiu e que a ópera foi influente como arte, ela sempre enfrentou um problema muito grande entre colocar os espaços corretos, os espaços que eram considerados corretos para história e para música, para o canto especificamente. Existe um dilema entre o que é o centro da ópera. E esse dilema se dá porque parece que uma coisa meio que exclui a outra. Em determinado momento, a autora vai dizer que quando nós cantamos alguma coisa, quando nós cantamos uma frase, nós já passamos a entender essa frase muito mais parcialmente. E eu parei para pensar, isso realmente é verdade. Quantas músicas a gente canta porque a gente conhece desde sempre, e aí um dia nós paramos para pensar e para prestar atenção na letra, que a gente nunca tinha parado para prestar atenção. E a gente começa a perceber que a letra tem um significado, só que assim, a gente nunca tinha percebido aquele significado. O que a gente pode entender disso? Que quando nós cantamos, nós colocamos uma melodia num texto, essa melodia sobrepõe o significado do texto. Ou seja, se a gente está cantando uma coisa, a gente se preocupa um pouco menos com o significado daquela frase. E a gente coloca nossa atenção mais na música, no som, na sonoridade daquela canção. E é isso um pouco que vai acontecer com a ópera, só que com alguns agravantes. Porque a ópera sempre foi pautada em vozes muito fortes e em vozes que se sobrepõem. Então, é até mencionado aqui que muitos cantores de ópera, eles eram mal vistos se eles entrassem em contato com tecnologias de ampliação de voz, quando essas tecnologias passaram a existir. Um cantor tradicional de ópera, ele canta com o poder da voz dele apenas. Se um cantor de ópera era visto em ação, só que com recursos
que ampliassem a voz dele, ele já não era considerado assim um cantor de ópera mesmo. Existe a necessidade de ampliar essa voz cada vez mais para atingir, às vezes, públicos que eram muito grandes. Então o cantor estava ali na frente, o cantor da ópera estava ali na frente e todo mundo precisava escutar com clareza aquilo que ele estava falando. E por causa disso, muitas vezes eles colocavam o significado ou a pronúncia daquilo que eles falavam de lado, e no lugar da pronúncia eles se atentavam muito mais com a amplidão da voz. Então, para fazer a voz se ampliar para o teatro todo, eles muitas vezes precisavam colocar de lado a questão de falar mesmo as palavras de maneira entendível. Então, era pouco entendível em alguns momentos, algumas partes da ópera, porque os atores colocavam a música em primeiro plano. Esse foi um movimento do início da ópera, e em vários momentos a ópera vai se ver diante dessa discussão entre estudiosos de se isso é o certo ou não. Inclusive, em alguns momentos mais para frente na história da ópera, vai se pensar em colocar as legendas. Então, você recebia o folheto quando você chegava na peça e se pensou muitas vezes em colocar ou não esse texto escrito, o texto que estava sendo cantado no folheto. E quando passou-se a se pensar acerca desse assunto, também passou-se a pensar sobre a tradução disso. Então, esse é um problema gigantesco para a ópera, porque foi uma ideia que foi muito rechaçada por aqueles caras mais tradicionalistas, estudiosos e fanáticos da ópera, mais tradicionalistas. A ópera teve muito fã, então era um movimento assim muito apaixonado. E muitas pessoas não tinham interesse e não gostavam da ideia de traduzir as óperas. Então, se você traduzisse uma ópera e colocasse ela no folheto, a tradução do que estava escrito, o que estava acontecendo ali? Acima da música estava sendo colocado o texto. Acima do canto, da beleza do canto ali no original, estava o significado daquilo que estava sendo cantado. Então perceba que desde sempre na história da ópera a gente viveu essa incongruência entre dois elementos que ficam se bicando o tempo inteiro, entre a música e a história em si que estava sendo cantada. Isso influi também naquilo que vai ser a valorização dos artistas da ópera. Por exemplo, os artistas de ópera, na época, no início da ópera, em que havia uma maior valorização da música, os artistas que eram mais considerados, renomados e ganhavam melhor eram os cantores, os atores/cantores. Mais pra frente, com uma valorização um pouco maior, com uma tentativa de valorizar mais o folheto, ou seja, de valorizar mais a história, os roteiristas, digamos assim, tem um nome específico, agora eu não tô me lembrando, mas os roteiristas, aqueles que produzem realmente a peça, eles vão ter uma maior valorização. E isso vai se refletir bastante na questão do salário. Então, no início, as grandes cantoras, os grandes cantores, eles eram cheios de regalias. Então eles viviam as melhores vidas, eles eram muitas vezes também sustentados por parte da burguesia e por parte da realeza também, enquanto que os roteiristas, aqueles que escreviam as peças, eles eram considerados escritores inferiores. Eles se consideraram que eles nem faziam teatro, que eles nem faziam arte, que eles não produziam literatura, eles eram escritores de folhetos. Então, essa desvalorização fazia com que eles mal conseguissem viver, pagar suas contas. Essa é uma realidade que vai mudando e, digamos assim, vai se invertendo ao longo da história da ópera. A gente não vai chegar a ver uma completa inversão no sentido de que os músicos vão ser considerados ralé e aqueles que escrevem os folhetos vão ser considerados grandes artistas e muito bem pagos. Isso não vai acontecer, mas a coisa vai mudando um pouco à medida que passa-se a pensar um pouco mais na ópera. A gente também tem que parar para pensar que a ópera existiu primeiro e depois surgiram as pessoas para estudá-la e para pensar nas implicações desse processo de criação de uma ópera.
Então, primeiro surgiu essa arte que valorizava muito mais a música, muito mais o canto do que a história, e depois surgiram pessoas para questionar essa movimentação. Então, é muito legal a gente ver o quanto que a história da ópera evoluiu nesse sentido de pensar os papéis de cada uma das partes dessa arte. Outra coisa que é interessante a gente saber é que a ópera, ela mudou também não só na perspectiva daqueles que fazem a ópera, mas também da perspectiva daqueles que escutam e que assistem a ópera. Então hoje, se você for em algum grande teatro aí na Europa, nos Estados Unidos, e você for assistir a uma ópera, as pessoas estão sentadas, viradas para frente, viradas para o palco, e há uma concentração plena na ópera, na peça que está sendo tratada ali. Só que isso não era o comum. No início, a ópera sempre foi tratada, a ópera que era um teatro plenamente burguês, era tratada como um pano de fundo, e muitas pessoas, muitos grandes burgueses, iam para tratar de negócios, eles se sentavam ali na frente e eles jogavam, então eles faziam jogatinas, enquanto a ópera estava rolando ali na frente. Não existia essa necessidade de atenção plena à ópera. Então as pessoas realmente não se preocupavam tanto com a história que estava sendo contada ali, pelo menos não com entender integralmente essa história. E isso vai ser muito modificado ao longo do tempo e vai ser um pouco prejudicial para essas óperas primeiras. Então as óperas mais classiconas que surgiram nesse movimento em que o público não se preocupava tanto com assistir 100% a ópera, elas eram óperas muito maiores, elas eram mais longas, tinham uma duração muito maior. E elas tinham uma forma de ser produzidas que cabia naquela atenção parcial que era dada a elas. Hoje em dia, quando se vai fazer, e até quando surgiu o movimento de revivals, então quando as óperas clássicas passaram a ser reencenadas, foi até uma mudança muito grande na ópera, porque inicialmente não se fazia reapresentações de óperas. As óperas eram produzidas em larga escala, digamos assim, em massa, e sempre havia uma ópera nova. Só que passou a existir esse movimento dos revivals, que existe até hoje e que é dominante hoje em dia no movimento das óperas. Então, passou-se a, em vez de escrever mais óperas, reencenar óperas que já existiam. E nessa reencenação, muitas óperas não conseguiram o sucesso que elas tiveram lá no princípio. Então, óperas que foram muito bem sucedidas de público, muito conhecidas, se tornaram grandes clássicos. Hoje em dia, se forem reencenadas, não ganham a magnitude que tiveram. Por quê? Porque hoje em dia a gente não consegue prestar tanta atenção em óperas tão longas que foram feitas justamente para momentos em que não se prestava tanta atenção na ópera. Então, não eram peças de teatro que foram preparadas para a gente ficar de frente olhando a peça acontecer. Porque elas duram, às vezes, 3, 4 horas. Então, são peças que não conseguiram sobreviver ao tempo porque o público mudou, os hábitos do público mudaram. Outras duas características da ópera que vale comentar é, primeiro, o custo dela. As óperas sempre foram formas de arte muito caras, muito caras. Mas elas eram muito fomentadas pela burguesia, então muitos burgueses eram donos de teatros em que as óperas aconteciam. Então, ela era uma arte muito cara e ela sempre foi uma arte muito inverossímil. Eu acho que essa é a característica que mais me chamou a atenção, lendo um pouco sobre ópera, a inverossimilhança da ópera. A ópera é claramente um pacto entre aqueles que assistem e aqueles que estão encenando. A pessoa que assiste a ópera, ela precisa tirar da visão dela qualquer tentativa de pensar que aquilo ali não é real. Ela tem que comprar muito a ideia de que aquilo é real, porque é uma forma de arte inverossímil. E é só a gente parar para pensar em momentos em que acontecem situações muito tristes na ópera, ou no meio de situações muito difíceis em que não dá para parar ali, é um momento de ação da ópera, de repente para-se tudo e começa uma área. Área é um conceito da ópera que é um momento em que se para escutar apenas a pessoa que está fazendo o solo. A área é basicamente um solo.
Então tudo para, todos os acontecimentos da ópera param de acontecer, tudo é congelado e de repente a gente tem que ficar prestando atenção naquela pessoa fazendo a área, fazendo aquele solo. E normalmente são cantos muito bonitos, só que eles são inverossímeis, porque assim, não se para de repente do nada. E a ópera, ela é exagerada na sua essência. É uma forma de arte muito exagerada. As formas como as artistas e os artistas se portavam, como eles gesticulavam, como eles cantavam e como eles se vestiam, era tudo muito fora da realidade. Então o público precisava comprar aquela ideia ali, e ao longo da história da ópera o público recorrentemente comprou a ideia, porque apesar da ópera ter mudado muito ao longo dos séculos, ela continuou com essa característica que é muito particular dela, que é ser uma forma de arte inverossímil, que não aconteceria no dia a dia. Agora, uma frase muito bonita, um trecho muito bonito sobre essa questão da verossimilhança está na página 35, que diz o seguinte: a ópera pode nos fazer esquecer que não compreendemos a língua que está sendo cantada, esquecer as medidas físicas do cantor e o fato de que ele está interpretando um ardente e atlético jovem trovador, embora esteja mais perto dos 62 do que dos 26 anos. Esquecer que só temos uma duvidosa ideia daquilo que está acontecendo no palco. A ópera se comunica de maneira estranha, imprevisível. Ela apela para algo que está além da estreita dimensão cognitiva. Inclusive, essa questão de grandiosidade também é um ponto, uma característica muito forte da ópera. Ela é uma arte grandiosa. Então, só o que cabe dentro da ópera são movimentos, são situações grandiosos. Não dá para ter na ópera momentos de cotidiano, como muitas vezes a gente vê em algumas peças teatrais, situações do cotidiano daquela figura, né, daquele personagem. Aqui não tem situações do cotidiano, as coisas são todas grandiosas. Inclusive, isso vai ser muito perceptível no primeiro século da ópera, porque esse é o momento em que as óperas que vão ser escritas vão ser majoritariamente ou quase que completamente baseadas nos clássicos gregos e latinos. Então são textos que estão muito distantes do cotidiano daqueles que estão escutando, que estão assistindo a ópera, e são sempre óperas com assuntos muito grandiosos. Então a guerra, todos aqueles assuntos que estão presentes nas obras clássicas da antiguidade grega e latina. Ela vai falar em um momento aqui que não existe na ópera ninguém preparando um cafezinho. Não existe isso. Por quê? Porque é uma forma de arte que só comporta as grandes coisas, os grandes acontecimentos. Agora, uma curiosidade que eu fiquei sabendo por meio dessa obra aqui é que em determinado momento ela vai analisar, como eu tinha dito pra vocês, mais pro final da história, assim, mais pro final da obra, ela vai analisar algumas peças, algumas óperas muito famosas e muito conhecidas, e ela vai destinar aqui, se eu não me engano, 2 capítulos para Wagner, porque Wagner foi um grande marco da história da ópera. E ela vai mencionar a história da marcha nupcial. Eu não sei se vocês sabem, mas a marcha nupcial, essa que todo mundo colocava, hoje em dia já se inova mais, né? As pessoas não entram mais tanto com a marcha nupcial. Mas até um tempo atrás, até umas décadas atrás, todo mundo entrava nos seus casamentos, todo mundo fazia aquela entrada da noiva com a marcha nupcial. E, gente, a marcha nupcial está e é originária de uma obra do Wagner em que o casamento que é retratado ali, ela é um tema, né? Essa obra, a marcha nupcial, é um tema dentro dessa ópera do Wagner, e esse tema está intimamente relacionado com um casamento que deu tudo errado, assim. O casamento foi um desastre, a história do casamento é um desastre, é como se fosse uma espécie de tragédia, essa ópera, e a gente coloca a marcha nupcial nas entradas dos casamentos. Então eu acho que muita gente nem sabe qual é a origem da marcha nupcial, nem pesquisa, mas essa é a origem, um casamento muito falho e uma temática de uma ópera que é considerada meio que uma tragédia. Agora, partindo para a questão do nacionalismo. Esse é um tema que acompanha a história da ópera desde que a ópera existe. A ópera surgiu
na Itália, a ópera é italiana, e quando ela passa para outros lugares, ela vai ganhando outras roupagens. Inclusive, muitas óperas clássicas vieram da Alemanha ou vieram da França, mas houve uma certa resistência por parte das pessoas da população da Inglaterra, na França, na Alemanha, na Rússia, de receber uma forma de arte que estava tão ligada culturalmente à Itália. E a gente já estava no momento de nacionalismo pungente quando essas discussões começaram a acontecer. Inclusive, esse é um livro que é ilustrado, em parte ilustrado, e eu vou buscar aqui, existe uma gravura aqui que mostra pra gente o seguinte: no século XVIII, essa gravura está mostrando londrinos expressando resistência à ópera na frente de um teatro. Essa gravura de 1724, há uma multidão na frente desse espetáculo tentando fazer com que o espetáculo não aconteça. E no primeiro plano há uma mulher que leva embora numa carroça os agora descartados tesouros da literatura inglesa. Então existe aqui nessa figura, eu já vou mostrar, uma mulher passando com uma charrete, e nela está contido os clássicos, as obras clássicas da literatura inglesa, como se ela estivesse mostrando que acabou, agora tá tudo descartado, o que importa agora é essa arte que foi nos dada por outra nação, com outra cultura, e tudo aquilo que nós produzimos podemos jogar fora. Então tá aqui, ó, a mulher bem aqui no meio, e aqui a gente tem a entrada do teatro. Então sempre houve uma resistência um pouco nacionalista à ópera, e isso vai ganhando força ao longo do tempo. Mas apesar disso, a ópera vai alcançar, como eu falei com vocês, várias culturas, e hoje em dia a gente tem grandes nomes da ópera na Alemanha, a gente tem grandes nomes da ópera na Inglaterra, na Rússia, enfim, porque a ópera conseguiu passar essa barreira da nação. Cabe a gente conversar sobre quando que a ópera começou a sua derrocada, porque claramente esses anos gloriosos, essas décadas gloriosas da ópera foram embora. A gente não tem uma arte tão popular assim. A ópera não é mais uma arte tão popular assim. O que a autora vai dizer é que a ópera para de ser popular a partir da Segunda Guerra Mundial, que é o momento em que vai haver uma baixa gigantesca do número de óperas escritas e vai começar a existir somente esses revivals. Então só vai se reescrever uma coisa ou outra, óperas já existentes, e vai haver a apresentação dessas óperas que já existiam, só com algumas modificações. É nesse momento que a ópera dá uma baixa. Mas uma coisa muito interessante, um fato histórico muito interessante que ela coloca aqui, e que mostra o quanto que a ópera, apesar de ter surgido em círculos um pouco mais letrados, nem eram tão mais letrados, porque a ópera, como eu disse pra vocês, era uma forma de arte burguesa, não era uma arte da aristocracia, daqueles que recebiam a melhor educação, a melhor cultura, não. Era uma arte para a burguesia, feita pela burguesia, de certa forma, porque era financiada pela burguesia, mas feita para a burguesia, que era uma população que estava crescendo, que estava se tornando uma população forte economicamente, mas que não tinha tido definitivamente aquela criação com uma cultura como a aristocracia tinha tido. Então, a ópera, de certa forma, ela já nasceu nesse contexto em que havia uma certa, digamos assim, uma certa cultura em torno dela, mas ela nunca foi considerada de primeira ordem, né? Ela não era uma arte para a aristocracia, uma arte super culta, não era isso. E ela vai continuar ganhando as massas, apesar de ser uma arte um pouco mais complexa, é muito completa. E apesar de você precisar de toda uma bagagem cultural da Grécia, dos clássicos gregos, dos mitos, ainda assim a ópera vai ganhar muito a força com o povo. O povo vai gostar muito da ópera. E isso me fez lembrar uma história que é mencionada aqui no final,
que é relacionada à União Soviética. Então os estadistas da União Soviética nunca gostaram da ópera. Lenin odiava a ópera, dizia que era realmente uma forma de arte burguesa e que distanciava as pessoas dos problemas reais da sociedade real. Era uma forma muito alienante de arte. Então, para o Lenin, não deveria nem existir na Rússia a ópera. Só que a gente tinha um movimento muito forte de ópera, principalmente com o Bolshoi. Apesar de o Bolshoi, nessa época, ter sido tomado realmente pelo governo da União Soviética, então tudo passava pelo crivo da União Soviética, do governo da URSS, apesar disso, ainda existia essa resistência com relação à ópera. Só que, quando se manteve essas apresentações, percebeu-se que a população geral, os trabalhadores, os operários, começaram a lotar os teatros para ver peças de ópera, que nem eram assim, eram peças que estavam, obviamente, controladas, elas tinham todo o seu roteiro, todo o seu funcionamento controlado pelo governo, mas eram peças, eram óperas, realmente, eram peças cantadas, óperas bem tradicionais nesse molde de ópera. E a população, os operários, a população comum, que não tinha conhecimento, e aqui a gente vale lembrar a história da Rússia, que nessa época, assim, existia uma pobreza muito grande, as pessoas não tinham acesso à alfabetização nenhuma, né? Então, nesse início, essa população analfabeta teve muito interesse de consultar, de conhecer a ópera, de conhecer as peças que estavam passando. Então, isso mostra pra gente o quanto que a ópera sempre esteve relacionada a um certo êxtase da população. Porque é tão grandiosa, porque é tão diferente do real, porque é tão espalhafatosa, é uma forma de arte que é espalhafatosa. Por causa de tudo isso, ela sempre encantou as pessoas, inclusive encantava pessoas que não conheciam, que não sabiam as origens históricas da ópera, nem a grandiosidade das peças que eram apresentadas ali, né? Então é isso, essa é realmente uma forma de arte muito diferente e muito interessante de se conhecer, porque é muito diferente de tudo, é diferente do teatro. A gente pode pensar que pode ser semelhante, mas é muito diferente, tem características muito diferentes e uma lógica muito própria de funcionamento, que eu acho que não consegue se enquadrar na lógica de nenhuma outra forma artística. Então é muito interessante conhecer um pouquinho da ópera e conhecer um pouquinho pra gente entender também as referências que surgem vez ou outra e que a gente passa batido porque a gente não conhece quase nada dessa forma de arte, pra falar a verdade, né? Então é isso, fica a minha recomendação com as minhas ressalvas de que é um livro difícil, denso, às vezes ele vai ser cansativo de ler, mas para quem tem interesse, que eu saiba, esse é o livro definitivo para entender a história da ópera, como que a ópera se manifestou em vários países e como que ela ganhou a magnitude que ela passou a ter ali no século XVIII, século XIX. É isso então, se você não acompanha aqui o canal, dê uma olhada, a gente conversa, apesar desse livro ser bem diferentão, a gente majoritariamente conversa sobre teologia, sobre vida de professora, sobre meus estudos sobre educação e sobre literatura, já que eu sou formada em letras e esse é o meu carro-chefe de estudos, assim. Então acompanhe um pouco, dê uma olhada aqui no canal nos vídeos, a gente já tem muitos vídeos produzidos. E é isso então, um beijo e tchau, tchau!